Olá, alunos, bem-vindos à aula de prática de processo civil. O tema da aula de hoje, que eu vou retirar através do próprio Código de Processo Civil, o Código Seco, vamos falar das normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. Estamos aqui nessa parte estudando a lei seca para que vocês entendam tudo aquilo que foi retirado, que foi extraído ao longo aí do período de estudos, que vocês analisaram através da apostila, que vocês consigam entender que tudo isso que foi explicado está no código, tudo isso vocês podem ler, reler, fazer o entendimento de vocês, passar para as palavras de vocês. Tudo isso que foi lecionado foi do próprio código, da lei, só que através de uma maneira um pouquinho mais didática, através da apostila. Hoje a gente vai fazer a leitura, do próprio código a partir dessa aula, que vai iniciar aí mais um bimestre, no caso de vocês. Então, a partir dessa aula, a gente vai começar os estudos com o próprio código, para que vocês estimulem a leitura de vocês, para que vocês tenham essa familiarização com o código, para que vocês consigam, a partir das demais provas, já ter uma prática um pouquinho melhor com o código. Quem não tem a lei, eu vou deixar o link da lei, tudo certinho, para que vocês façam o acompanhamento, mesmo que seja online. Se você não tem o código físico, pode utilizar o código online também, baixando ele no celular de vocês. Durante esse período, a gente estudou algumas características aí, através de uma linha do tempo do Código de Processo Civil, onde lá no início eu falei para vocês algumas classificações das ações, para que elas servem, se elas servem para que você busque a execução de um determinado título, por exemplo, a execução de um cheque. Isso quer dizer que você já tem um direito e você só quer receber por esse direito. Se você está lá buscando uma ação de conhecimento, ou seja, você não tem um título, você vai precisar aí, de certa forma, de uma análise um pouquinho mais profunda do magistrado. Então, o magistrado tem que conhecer a sua petição, a sua reclamatória, e a partir daí dizer se você tem o direito àquilo que você está pedindo ou não. Se você quer uma ação constitutiva, coloquei aí para vocês as mais diversas classificações das ações. Isso serve para quê? Isso serve para que você, como profissional, saiba onde que você vai protocolar determinado processo, qual o nome desse processo, qual o título desse processo. Então, se a gente está diante de um mandado de segurança, se a gente está diante de uma execução de alimentos, se a gente está diante de uma execução de um título executivo, de um cheque, de uma nota promissória, Quando você é o profissional dessa área, quando você vai montar o processo, uma petição, você tem que colocar lá na sua petição o que você quer, qual o nome dela, qual o seu objetivo de buscar. Que lá, praticamente na primeira página da sua petição, já vai ter o endereçamento, que é para qual juízo competente o seu processo vai ter a qualificação das partes, vai ter o nome, dessa determinada peça. E se vocês se lembram aí, foi o último trabalho até que a gente realizou, que a gente fez, foi através da prática processual, Juntamos a parte civil com a parte trabalhista. Então, se vocês se lembram, a maioria colocou lá o artigo 840, trazendo como exemplo aqui da CLT. E a partir desse artigo 840, ele dava o direito de ingressar com a reclamação trabalhista, que é o nomezinho da peça, Esse nomezinho da peça, ele está lá elencado na classificação das ações. Aí a gente passou pela citação, pela intimação, pelas partes processuais, um pouquinho da parte recursal,
também, que está disposto também no Código de Processo Civil. Cada recurso ele tem uma intenção de reforma e manutenção da sentença. Então, cada ato do juiz, cada decisão, cada sentença, ele tem um tipo de recurso específico para que a gente busque o nosso direito, desde quando a gente não esteja satisfeito, não esteja contente com determinada decisão ou sentença. Então, mais uma vez, a gente vai falar sobre normas fundamentais e da aplicação das normas processuais. E explicando esse título aqui já para vocês, o que ele quer dizer? Quer dizer que essas normas fundamentais, elas estão previstas e elas obedecem também uma lei maior. Essa lei maior é a Constituição Federal. No nosso sistema constitucional, nosso sistema, através do nosso ordenamento jurídico, a gente tem a constitucionalização, das leis. O que isso quer dizer? Significa dizer que as leis, elas trazem preceitos, elas trazem princípios também já previstos na Constituição, além de se basear na Constituição para que ela possa existir. Então, aqui esses preceitos fundamentais, eles são bem constitucionais também, tá? Esse atual Código Civil, que é o de 2015, ele trouxe bastante elementos da Constituição para o seu texto. E é o que a gente vai tentar observar aqui, que eu vou explicar aqui para vocês na aula de hoje. Iniciando lá no capítulo número 1. As provas que eu passo para vocês, tá? As atuais, elas são baseadas no código. Eu peço para que vocês consultem o código. E esse código ele é todo sistematizado, todo divididozinho em títulos, em capítulos. Então eu decidi fazer isso para vocês, né? Para que vocês tenham também essa facilidade de manuseio do código para quando for realizar determinada prova. Esse título único, tá, que é das normas fundamentais e aplicação das normas processuais, está localizado lá no capítulo 1, das normas fundamentais do processo civil. Então, o que essa divisão facilita? Por exemplo, lá na prova eu pergunto tal fundamento do processo civil. Então, o que eu pretendo e o que eu quero que vocês façam? Se eu estou falando de fundamento, procure esse título, fundamento do processo civil, fundamento do Código Civil. Quando eu elaboro determinada questão, eu coloco praticamente aquilo que o artigo vai falar, aquilo que o título vai falar. Não sei se vocês repararam ou não, mas se vocês procurarem pelo título, pelo capítulo, dá certinho e você encontra aquele determinado tema que eu estou abordando, estou questionando vocês. Lá no artigo 1º está descrito da seguinte forma, da maneira exata. Vou fazendo a leitura e vou fazendo a explicação para vocês. O processo civil ele será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores, tá? E as normas fundamentais que são estabelecidos na Constituição Federal, observando-se as disposições deste Código. Então, o que ele significa? O que ele quer dizer esse primeiro artigo aqui? Ele está se baseando na Constituição Federal, né? Pegando todos os preceitos, todos os fundamentos, os princípios, trouxe para o Código de Processo Civil, certo? E a partir dele, ele conseguiu se aprofundar um pouquinho mais em cada determinado tema. Porque se a Constituição ela fosse um assunto tão profundo, a gente ia ter uma Constituição aí praticamente infinita. Então, a Constituição ela nos traz fundamentos, preceitos, e a partir dali o legislador ele tem uma base, né, para estipular, para fazer nascer os demais códigos. Lá no artigo 2º, o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. O que esse artigo ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer que o processo, para que ele tenha o seu início, ele precisa de uma iniciativa, por exemplo, minha.
eu fui lesada de um determinado direito, certo? Então, eu tenho que ter a iniciativa, tá, de procurar o Poder Judiciário para que ele, sim, de uma forma que oficial, então por isso que o impulso oficial, ele dê o devido segmento, né, e o andamento, de acordo com aquilo que eu vou realizando também. Então, assim, através de uma iniciativa minha, que fui lesada de determinado direito, eu procuro o Poder Judiciário, certo? E ele vai impulsionando de uma forma oficial esse determinado processo. Como que ele impulsiona? Não que ele faça sozinho, tá? Mas ele nos direciona, ele dita o que a gente deve fazer. Então, por exemplo, eu iniciei determinado processo. Aí o próximo passo, né? Por impulso oficial, uma ordem aí processual, a gente vai ter lá uma intimação, ou a gente vai ter uma citação. É nesse processo que o magistrado vai conseguir dizer para nós qual é o nosso próximo passo. Então, eu ingressei com um processo, eu sou a autora. Ele vai falar, réu, o próximo passo da ação é a sua contestação, certo? Ele disse para mim o que o réu tem que fazer. Aí o réu contestou. O que ele vai falar para mim? Olha, autor, manifeste-se a respeito desta contestação. Então, ele vai dar uma oportunidade, novamente, para a minha autora, tá? É garantir o meu direito, produzir uma prova, certo? Aí ele vai dizer, olha, réu, ela se manifestou aí de determinada forma com relação à sua defesa, à sua contestação. O que você tem a dizer relacionado a isso? Aí o réu vai e diz a parte dele. Vai que nessa réplica aí eu tenha dito alguma coisinha, alguma outra coisinha que o réu tenha deixado de colocar na contestação inicial. Então, esse é o momento para que ele se defenda. Aí, a partir daí, o juiz pode falar assim para nós. Olha, eu já ouvi as duas partes, tá? Em petição, em contestação, em réplica, em tréplica. E agora eu quero saber quais são as provas que vocês pretendem produzir. Lembrando que essas provas, se você não colocar agora, não vai poder colocar mais. Então, ele vai dizendo para mim qual o próximo passo da ação, tá? Eu tive a iniciativa, então ele falou, olha, vem a contestação, agora vem uma réplica, agora vem a tréplica, agora vamos produzir as provas, aí depois disso vão para uma audiência. Então, são atozinhos que ele vai conduzindo, tá? Vai me conduzindo a autora e vai conduzindo o réu, que é parte no processo. Artigo 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Eu acho que vocês lembram na parte constitucional, né? Mas temos o princípio, tá, da inafastabilidade do poder jurisdicional, certo? Então, o que isso quer dizer? Que o Poder Judiciário ele não pode se afastar de apreciar aquele pedido da pessoa que está se sentindo lesada ou ameaçada com relação ao seu direito. Então, Poder Judiciário, você está aí, você tem que analisar. Independente de qualquer coisa, se essa parte tem direito ou não, você não pode se afastar desse pedido. Você pode deferir ou indeferir, agora se afastar, nunca. Certo? Você tem que analisar aquilo que a parte está te pedindo e dizer se está dentro do ordenamento jurídico ou não. Mas você deixar de analisar, isso você não pode nunca. O artigo 3º, ele é composto por 3 parágrafos. Então, o artigo 3º, parágrafo de número 1º, tá? Número 1. É permitida a arbitragem na forma da lei. Já de antemão, eu já digo que esse atual código, ele traz e ele preza bastante pela autocomposição. Então, nesse artigo aqui, nesse parágrafo, vocês vão observar que tem algumas determinadas formas para que as pessoas, né, elas se autocomponham, elas consigam buscar o seu direito, né, através de uma jurisdição voluntária, através de uma movimentação das próprias partes. O juiz está ali, ele pode homologar, tá, o seu acordo, mas
Antes disso, ele tenta fazer com que você, com a outra parte, né, consiga uma solução para o seu problema. Para que isso é importante? Isso é importante para que você desafogue o poder judiciário. Então imagine, se cada problema que eu tenho na minha vida, eu busco o poder judiciário, como que o poder judiciário ele não vai ficar diante disso? Às vezes é um problema muito simples, né? E o poder judiciário ele tem que se preocupar também com outras coisas mais gravosas. Então, por exemplo, eu tenho, como forma pessoal, eu acho que um direito de guarda de uma criança que está sofrendo, abuso físico, abuso psicológico, muito mais importante, muito mais gravoso do que um direito de vizinhança, uma briga de vizinhança. É claro que tudo está diferenciado, está separado pelas varas, né? Mas, nesse exemplo que eu dei aqui, eu acho que um tem um grau de importância muito mais significante do que o outro, certo? Os dois exemplos aqui foram para as áreas cíveis. É claro que um tem a área civil, aí, direito de vizinhança, e o outro com relação a menores, a vara da família, mas um tem mais importância do que o outro. Então imagine se o juiz deixa de julgar determinado caso, que é muito mais importante porque ele está aqui preocupado com uma briga, com uma picuinha de vizinhos. Então isso atrapalha o andamento do poder judiciário e por isso que muitos processos demoram aí, inclusive, anos para ter a sua finalização. Parágrafo 2º. O Estado, ele promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Então, mais uma vez, ele está afirmando e reafirmando neste código que ele preza pela autocomposição, tá? Pela solução pacífica de determinado litígio, de determinada briga. 3º, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Então, a composição, a conciliação, ela pode ser ofertada até no meio do processo judicial. No processo, já na petição, quando a gente vai montar determinado pedido, o que a gente tem que colocar? A gente tem que colocar se a gente tem intenção ou não da conciliação. Se as duas partes disserem que sim, terá conciliação. Se uma parte disser que não e a outra sim, terá conciliação. Só não terá conciliação se os dois lados disserem que não tem interesse, certo? Às vezes não é interessante a conciliação porque as partes já tenham, tentado essa conciliação e não foi frutífera, ela foi infrutífera, ela não surgiu efeitos. Então, as partes já no processo declaram se tem interesse na conciliação ou não. É importante, pela agilidade, pela rapidez aí do processo. E aqui, inclusive, nesse parágrafo 3º, a lei coloca até como uma obrigação, do juiz, do advogado, do defensor público, do Ministério Público, como essa preferência de autocomposição. Então, se eu for advogar para uma determinada pessoa que tem uma lide com outra, como obrigação minha, eu tenho que perguntar ali, tenho que questionar se há uma possibilidade de ter uma forma conciliatória, de ter uma forma voluntária de solucionar. Então, aí citando como exemplo, chegou determinado divórcio, determinado processo de divórcio aqui no escritório. Então, qual é a minha primeira etapa? Qual é a minha primeira fala? Olha, tem possibilidade de conciliação? As partes, elas têm um interesse em se divorciar? Se sim, o que eu posso fazer? Reduzo, todo esse acordo a termo, passo esse acordo para escrito. As duas partes, elas podem assinar nesse mesmo documento, e a partir daí, eu como advogado, eu peço a homologação desse divórcio em juízo.
Então, como exemplo prático aí para vocês. Chegou determinada pessoa, determinada mulher aqui no escritório, tá? Ela tinha um interesse em divorciar, então, nesse início, ela veio dizendo, eu quero divorciar, é litigioso, tá? Então, eu quero dar a entrada. Então, chegando até aqui ao escritório, que a gente perguntou, você acha que o seu ex-marido, que eles já estavam separados, né, de fato, de corpos, seu ex-marido tem a possibilidade dele assinar também esse divórcio com você? Ela respondeu que não sabia. Então, a minha função aí para tentar ajudar, entrar em contato com esse ex-marido, com essa pessoa e perguntar, né, se ele tem interesse ou não. Nesse caso prático, ele disse que sim. Então, tudo foi reduzido a termo, certo? Como uma petição, um processo inicial, tudo certinho, estipulando pensão alimentícia ou não, divisão de bens ou não, tá? Nesse processo, ambas as partes assinaram, tá? Eu, como advogada, também assinei tudo certinho e peço a homologação para o juiz. Nesse caso, eles economizaram tempo e economizaram aí até dinheiro, certo? Porque eu, sozinha, consegui fazer determinado serviço e essa outra parte não precisou pagar os honorários, né, do outro advogado. Nesse caso, a gente vai, como dica, a gente cobra um pouquinho a mais, né, equilibrando aí as duas partes, porque estão utilizando do mesmo serviço, certo? Para que tenha essa agilidade processual e assim a gente consiga um serviço efetivo também para o nosso cliente, consiga um serviço rápido para o nosso cliente. Parágrafo número 4, artigo 4º aqui nesse caso. As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A gente tem um princípio, né, da razoável duração do processo. Então, se vocês observarem aqui, os princípios eles não estão assim tão explícitos. Por exemplo, olha, esse artigo 4º aqui ele fala necessariamente do princípio da razoável duração do processo. Não, ele nos dá a ideia e a partir dali o legislador ele dá um nome para esse princípio. Então, às vezes, vocês, se não têm essa familiaridade com o código, vocês não conseguem localizar determinado princípio, tá? Porque ele não é tão claro. Ele tá ali, tudo certinho no texto, mas quem dá o nomezinho ao princípio são as pessoas que estudam o direito, tá? Como um todo. Vão dando nomes e vai ficando mais fácil e vai ficando mais didático a aprendizagem com relação a isso. Artigo 5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com boa-fé. Então, na apostila de vocês, eu passei as partes processuais e o que o artigo 5º ele nos diz? Aquele que for parte processual, ele tem a obrigação de agir com boa-fé. Princípio da boa-fé, aqui nesse caso. Então, se eu for parte processual, se eu for testemunha, eu tenho que ter uma boa-fé. Se eu for autora, boa-fé, réu, boa-fé, Ministério Público, boa-fé, advogado, boa-fé e assim sucessivamente. Artigo 6º. Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Então, determinada situação, eu fui intimada, eu fui citada. Eu tenho a obrigação de cumprir isso dentro de um prazo razoável também. Eu não posso ficar postergando aí e adiando essa prática judiciária. É claro que muitas vezes, né, cada prática vem com um prazo já estipulado pela lei. Só que eu não posso ficar, por exemplo, interponho um recurso em cima de recurso, atrapalho o poder judiciário. Eu tenho que responder, eu tenho que ser objetiva, tá? Não posso ter esse caráter aí de estar causando uma situação ruim dentro desse processo. Eu sou obrigada a cooperar. Artigo 7º. É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos,
faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres, a aplicação de sanções, competindo ao juiz o zelo pelo efetivo contraditório. Então, o que esse artigo aqui ele quer nos dizer? Para ambas as partes são garantidos todos os direitos de forma paritária, todos os direitos de forma igualitária, tá? Então, ambas as partes têm aí o direito de ingressar com o processo, de se defender dentro do processo, de utilizar as provas permitidas pela lei. Então, se eu como autora tenho esse direito, a outra parte como réu também vai ter esse direito. 8º, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz entenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Esse artigo aqui já trouxe, vários princípios que a gente já comentou em aula. Então, esse é um artigo importante para que vocês tenham aí em mente, tá? De como que vai ocorrer determinada demanda judicial. O 9º, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Então, olha o contraditório, a ampla defesa aqui. O que é justo? Nada mais justo do que a outra parte ser ouvida, indicar aí nessa situação a sua defesa, para que aí sim o magistrado consiga ter uma conclusão daquele determinado caso. Então, ele tem que ouvir ambos os lados para que ele tenha uma fundamentação e uma sentença aí de forma eficaz. O artigo 9º aqui nessa situação, ele se divide em mais 3 incisos. Esse caput, o caput é esse títulozinho que vem junto com o artigo, tá? Ele não se aplica à tutela provisória de urgência, as hipóteses de tutela de evidência e a decisão prevista no artigo 701. Quando vocês forem tendo essa familiaridade com o código, vocês vão ver que um artigo ele vai nos remeter a outro. Então, você vai estar lendo um artigo, aqui você vai ter que abrir o seu código, virar a página e lá para o artigo, por exemplo, aqui 701, para que você consiga entender amplamente aquilo que o artigo está falando. Esse artigo 9º, ele nos disse o seguinte: juiz, você não pode proferir uma sentença sem que você ouça a outra parte. Mas aí vocês perguntam, tem alguns pedidos que têm caráter liminar, tem um caráter antecipado. Então, o que o artigo, o 9º, nos diz? Nessa situação, você não vai proferir a sentença sem ouvir a outra parte, exceto em alguns casos. Então, temos a regra e temos a exceção aqui nessa situação. A regra você tem que ouvir as duas partes para decidir. A exceção por exemplo, temos uma tutela de urgência aqui nesse caso. Então, não vai dar tempo de eu ouvir a outra parte para que eu consiga decidir. Imagine assim, se for uma criança que esteja sofrendo um abuso sexual, e um dos pais esteja pedindo a guarda. Não tem como eu ouvir a outra parte, sendo que essa criança está sofrendo constantemente. Eu tenho que fazer isso rápido. Depois eu ouço, vou decidir agora, fundamento a minha decisão e depois eu ouço a outra parte. O que importa agora é a integridade e saúde dessa criança. Ou, por exemplo, num problema de saúde, o convênio não quer autorizar determinado tratamento médico. Olha, isso daqui depois eu analiso. Primeiro, o bem, o bem jurídico, aqui no caso a saúde, ele deve ser primordial, ele é essencial, então eu vou analisar aqui, tá? Depois eu penso ou não se a parte tinha direito ou convênio. Então, eu vou decidir preservar a saúde dessa pessoa e depois a gente vê o que vai acontecer no final desse processo. Eu estou finalizando aqui no artigo número 9, tá? No artigo 9º,
E na próxima aula a gente vai iniciar o artigo de número 10, continuando aqui nesses preceitos fundamentais, que vocês entendam. Falando aqui dessa parte, quer dizer que muitas coisas que estão aqui vieram trazidas também pela Constituição Federal em formas de princípio, como base, devido a essa constitucionalização dos códigos. Todas as demais leis que surgiram após a Constituição teve essa base muito forte de preceito, de fundamento aí, né, de fundamento primordial. Façam as anotações de vocês, certo? A gente vai continuar a explicação aí no decorrer do semestre até finalizar o ano, tudo certinho. Mas sempre me perguntem, o código ele não foi produzido aí com palavras muito difíceis. E um código também que eu cito como exemplo para vocês que tem uma linguagem muito fácil é o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele protege uma parte aí hipossuficiente. Então é importante ter uma linguagem clara para que o leitor consiga entender. Eu aguardo vocês, aguardo as dúvidas de vocês, se cuidem e até a próxima aula.